Salmo 23. Amém, irmãos? Salmo 23, todos acharam? Amém. Vamos então à leitura. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós te pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Você possa se assentar, tomar aí o seu lugar. Glória a Deus. Se não for, talvez se não for o maior, talvez um dos mais conhecidos salmos de Davi, né? O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu, a gente fala isso, a gente ouve, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece até uma reza, né? Parece sei lá, né? Ladainha. Parece que as pessoas falam de qualquer jeito, né? Fala a reveria, né? Como diriam os mais antigos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que esta palavra, ela tem algo muito mais para a gente do que simplesmente o que a gente possa ver aparentemente, no primeiro olhar ou na primeira impressão. Davi, quando declarou essas palavras, né? Para quem não sabe, é difícil não ter alguém que saiba, Davi, ele era pastor de ovelhas antes de ser rei. Ele era um jovem pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele era o menor da casa dele, ele era o mais desprezado, ele era aquele que, né, de repente o último a comer, o último a comer a sobremesa, o primeiro a ir para a cama dormir, e aquele que trabalhava, ficava o dia todo fora, né? E Davi, ele era o menor, o mais desprezado, ele era aquele que não tinha muito valor na casa do seu pai. E ele, cuidando das ovelhas, passava por diversas situações em que ele precisava de auxílio de Deus, ele precisava de que algum milagre acontecesse, que algo diferente acontecesse na vida dele. As ovelhas tinham que ir para buscar pasto para se alimentar, ele levava. E muitas das vezes tinha momentos ou épocas que não tinha pasto verde próximo, não tinha alimento saudável próximo de onde ele estava, não tinha água talvez também próximo onde ele estava, e ele tinha que caminhar um pouco mais, ele tinha que sofrer um pouco mais, passar às vezes noites acampado com as ovelhas, protegendo as ovelhas. Ele tinha que, muitas das vezes, não dormir para não deixar o lobo pegar a ovelhinha, para não deixar a ovelhinha
sair do bando, para não deixar aquela rebelde que gosta de ficar pulando a cerca, de brincar mais longe, para não deixar aquela ovelhinha que não gosta muito de ser mandada, se perder. Então, Davi, ele teve essa experiência quando jovem, e ele louvava a Deus, ele tocava lá o seu instrumento, ele buscava refúgio em Deus, ele buscava algo para que ele pudesse se fortalecer. Ele sozinho, à noite com aquelas ovelhas, sem companhia, sem ninguém para poder conversar, sem ninguém de repente para poder brincar, sem ninguém para dividir ali um churrasquinho, sem ninguém para dividir de repente um suco de tâmara. Ele tinha que ficar acordado, sozinho. Só que Davi, ele se refugiava no Criador. Davi fazia do Deus vivo, daquele que fez os céus e a terra, o seu grande amigo. Davi fazia daquele que criou todas as coisas o único companheiro dele, o único amigo, o único com quem ele se relacionava verdadeiramente, o único com quem ele poderia bater um papo, o único que ele poderia trocar um pouco de experiência, desabafar, de chorar, o único que ele sabia que estava olhando por ele enquanto ele estava ali descansando, mesmo nas trevas, mesmo na escuridão, mesmo na solidão. Então, Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas, declara: eu sou ovelha. Eu que estou pastoreando essas ovelhas aqui, eu sou ovelha de um pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim, da mesma forma como eu cuido das ovelhas, como eu protejo as ovelhas, da mesma forma que eu alimento, que eu procuro satisfazer a vontade das minhas ovelhinhas para que elas permaneçam firmes, vivas. Eu tenho um pastor que também cuida de mim. Eu não preciso ficar perdido, pensando na decepção que eu sofro na minha casa. Eu não preciso ficar aqui perdido, chorando a tristeza de ser menosprezado na minha casa, enquanto os meus irmãos são valentes, são guerreiros, enquanto os meus irmãos, eles são lá os preferidos de papai e de mamãe. A Nutella, eu só fico com o restinho do pote, porque primeiro eu fui lá para eles. Eu não tenho que ficar preocupado com essas coisas, porque eu tenho um pastor que me alimenta, eu tenho um pastor que me sustenta, um pastor que está me fortalecendo, eu tenho um pastor que me ama. Louvado seja Deus. Aquele pastor de ovelhas declara: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E aí ele dá continuidade dizendo: de nada terei falta. Ensinamento para a gente, irmãos: quando nós buscamos um relacionamento com o Senhor, buscamos um relacionamento com a palavra de Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com Jesus Cristo, quando nós nos entregamos, buscamos conhecer mais a fundo o nosso Salvador, conhecer o Deus Criador de todas as coisas, nada nos faltará. Nós temos a convicção no nosso coração de que nós temos um pastor e nada nos faltará. E é interessante porque Davi escreve esse salmo, mas não é uma poesia dita para, igual tem hoje aí provérbios, né? E sei lá, vou citar não, tem vários aqui, que as pessoas falam, citam alguns provérbios, né? A noite é de dia, essas coisas todas tem por aí. Porque Davi, ele cita esse salmo que parece uma poesia linda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que Davi, quando ele diz isso aqui, é porque ele vivenciou isso aqui. Ele teve experiência. Ele passou por cada palavra que ele disse.
Ele viveu cada momento que foi declarado aqui. O Senhor é o meu pastor. Mesmo eu, aqui cuidando dessas ovelhas, se não fosse esse pastor que cuida de mim, eu estaria perdido, eu estaria sofrendo, eu estaria abandonado. E a convicção dele é algo maravilhoso, porque é lindo demais, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração e declaramos com toda a nossa fé, com todo o nosso entendimento: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não falar apenas da boca para fora, não falar por emoção, mas entregar verdadeiramente, confiar e declarar: o Senhor, Ele é o meu pastor, não importa o que esteja acontecendo, Ele é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me fortalece, é Ele quem não me deixa ficar perdido. Ele é o meu pastor, o Criador de todas as coisas. Somos ovelhas pastoreadas por um supremo pastor, o Criador. Temos o nosso pastor que nos guia aqui na terra, que nos dá a direção, que cuida de nós, nosso líder espiritual, que cuida da igreja. Mas nós temos um pastor muito maior. Existe um pastor de forma elevada, aquele que mesmo quando nós não temos ninguém por perto, mesmo quando nada pode nos ajudar, ninguém pode nos ajudar, Ele sempre está conosco, Ele sempre cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Completando essa frase dita por Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus declara: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E o Senhor Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Ele se entregou em nosso lugar. Ele derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter o que? Vida, e vida em abundância. Louvado seja Deus. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, vamos abrir. Evangelho de João, no capítulo 10, fala sobre o pastor e o seu rebanho. Vamos direto ao versículo 10, apenas para que a gente possa ter aqui uma ilustração de como Deus cuida de nós e de como Davi estava conectado com Deus, como Davi estava alinhado com a presença do Senhor. Diz assim o versículo 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Quando o Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor, Ele quer dizer para a gente: olha, eu cuido de vocês. Olhem para mim, creiam em mim, pensem em mim, porque eu cuido de vocês. E a vida de vocês está nas minhas mãos. A vida de vocês está sobre os meus cuidados. Então, não andeis ansiosos para lá e para cá, pensando no que vou vestir, no que vou comer, no que vai ser amanhã, no como vai ser minha vida, por que eu estou passando. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, porque eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E quando nós nos colocamos na presença ou na situação, na condição, aliás, de ovelhas,
A nossa vida tem que estar totalmente dependente do bom pastor. Nós temos que viver em dependência do bom pastor. Mas o que é viver em dependência do bom pastor? É não deixar que as coisas dessa vida possam tirar, roubar, destruir a nossa paz, destruir a nossa fé, destruir a nossa caminhada, travar a nossa caminhada, nos fazer olhar para trás, porque Ele cuida de nós. Vamos voltar um pouco em Mateus, no capítulo 6, um pouquinho mais atrás. Mateus 6, versículo 26, fala sobre as preocupações da vida. O Senhor Jesus, Ele diz assim, versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos. Olha as aves do céu, não semeiam, não fazem nada. E Davi, quando ele saía para levar as ovelhinhas dele lá com a harpa dele, ele só queria sossego e paz, ele só queria ter um lugar para parar com as ovelhas, parar lá e começar lá a afinar o instrumento dele, começar a louvar o Senhor, dedilhar lá uma canção, né? Cantar lá o cântico dele, se conectar com Deus, sem se preocupar com nada. É interessante que ele fala lá com Saul, né, mais à frente, depois quando ele é rei, que ele estava no campo pastoreando e veio o leão para pegar as ovelhas, ele matou, veio o urso e ele matou. Como que um jovem encara um leão e um urso e o mata? Como que isso é possível? Um jovem pastor encara um urso e um leão e consegue matar? Como, irmãos? Porque Deus era com ele. Porque Deus estava com ele, porque Deus andava com ele. Por que Deus estava com ele? Porque ele cria, acreditava e entregou a vida dele nas mãos do Senhor. E Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O mesmo urso, o mesmo leão que Davi enfrentou lá, nós enfrentamos também. Agora, nós estamos plenamente entregues nas mãos de Deus. Nós estamos com a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, a nossa fé, a nossa confiança inteiramente nas mãos do Senhor? Essa é a pergunta. Seguindo aqui mais à frente, diz, no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos ou em pastos verdejantes. Salmo 23, no versículo 2. Diz assim, em verdes pastagens me faz repousar. Como eu falei anteriormente, muitas das vezes a peregrinação era grande porque não tinha alimento, era tempo de seca, não tinha pasto próximo, e o que fazer? Davi declara que o Senhor cuidava dele, e em verdes pastos ele poderia repousar, ele poderia deitar. E ele fala o quê? Eu encontrei por acaso? Não, Deus cuida de mim, Deus está comigo, e em verdes pastos ele me faz repousar, ele me faz repousar. Não apenas o alimento que Deus dá, não apenas o pasto verde que Deus provê para as ovelhas e para Davi, não apenas
a satisfação que eles precisavam para matar a sua fome, para beber água. Mas é interessante o detalhe que Davi fala, que chama muita atenção, que ele diz: deitar me faz, repousar ele me faz. Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós decretamos que o Senhor é o nosso pastor, Ele não apenas provê o pasto verde, mas Ele nos faz o quê? Repousar tranquilamente. Ele nos faz descansar. Ele nos faz sentar, deitar, tranquilizar. Ele nos faz confiar, fechar os olhos. Ele nos faz entender que Ele está cuidando de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deitar me faz em verdes pastos. Glória a Deus. Deus, além de prover, além de cuidar, Ele traz o quê? Tranquilidade. Ele traz mansidão para a nossa vida. Ele traz equilíbrio para a nossa vida. Ele traz temperança, domínio próprio. Ele traz controle emocional para nossas vidas. Ele traz paciência para que nós possamos acalmar, analisar bem a situação, relaxar. Glórias ao nome do Senhor. Mesmo quando parecer que estamos no fundo do poço, irmãos, mesmo quando parecer que tudo está perdido, mesmo quando parecer que não tem mais volta, mesmo quando parecer que não há mais o que fazer, Deus está cuidando de nós. Deus cuida do seu povo, Deus cuida das suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor tem carinho, ele traz esperança para as suas ovelhas. O bom pastor, ele tem amor, ele tem repouso, descanso, ele tem vida e vida em abundância. Aquele que for a Jesus, aquele que vier a Jesus, aquele que se entrega verdadeiramente a Jesus, esse achará pastagem, esse achará vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas, e guia-me às mansas águas. Além de trazer pasto verde, trazer descanso, além de trazer para a gente alívio, Deus nos faz, nos guia, nos direciona às águas tranquilas, às águas mansas, às águas serenas. Quantas e quantas vezes a gente está na turbulência, como os discípulos estavam no barco, e a tempestade sacudia o barco para lá e para cá, para lá e para cá. Quantas as vezes a gente passa por essa situação? E Jesus vem e acalma a tempestade. E Jesus vem e faz tudo ficar sereno. Traz tranquilidade, faz o mar se acalmar, faz o mar ficar tranquilo, manso. Quantas e quantas vezes a gente está sem direção, perdido? Quantas e quantas vezes as nossas falhas nos fazem ficar de cabeça baixa? Muitas das vezes achando que não tem mais jeito, que não tem mais volta. Muitas das vezes achando que não há mais o que fazer. Mas aí quando nós clamamos, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele vem e acalma a tempestade. Ele vem e traz repouso. E muito mais do que isso, muito mais do que acalmar o mar. A Bíblia diz, a palavra diz, Ele guia-me, Ele conduz. Jesus vem e dá o quê? Direção para a nossa vida. Ele não apenas acalma, mas Ele dá direção. Olha, é por aqui. Olha, é por ali. Olha, não é assim, é dessa forma. Olha, calma.
Fique ligado, olha, preste atenção. Jesus está guiando. Guia-me às águas tranquilas, às águas de descanso, às águas de repouso. Que águas são essas? É o Espírito Santo de Deus que nos alimenta. É o Espírito Santo de Deus que mata a nossa sede. É o Espírito Santo de Deus que fortalece a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que traz para nós o consolo, que traz para nós aquilo que nós precisamos para seguir em frente. Ele traz refrigério para a nossa alma. 23, versículo 3. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Às vezes a nossa alma está tão abatida, irmãos. Às vezes a nossa alma, nosso coração, a nossa vida, ela está tão abatida que parece que está tudo pegando fogo, parece que não tem mais jeito, parece que a gente vai morrer. Parece que tudo acabou. A gente não consegue raciocinar direito. E aí vem o Espírito Santo e traz o que? Refrigério, descanso para a nossa alma. Ele traz para nós aquilo que nós mais precisamos, que é baixar a temperatura. Baixar a temperatura. Nos coloca de joelho. A nossa alma então começa a relaxar, a descansar, a buscar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas mansas e refrigera a minha alma. Ele traz refrigério para nós. E muito mais que isso. Quando as circunstâncias parece que está acabando com a nossa existência, parece que a gente está abafado e cansado com todas as coisas, parece que a gente não vai conseguir, vem a brisa do alto, a brisa suave de Deus e nos acalma. Mas para isso nós precisamos crer, nós precisamos confiar, declarar que Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, crer que nada nos faltará, crer que é Ele quem cuida de nós. Nós precisamos verdadeiramente colocar o nosso joelho no chão e reconhecer que nós somos ovelhas e que Ele é o pastor da nossa vida, que Ele é o que sustenta a nossa vida, Ele é aquele que traz direção, aquele que traz justiça para a nossa vida, aquele que traz a retidão para a nossa vida. Glórias a Deus. Ainda no versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas, lugar estreito, lugar de passagem, onde a gente está andando e existe obstáculo à direita, à esquerda, e existe um caminho estreito, um lugar de difícil passagem. E o salmista declara que Ele guia-me pelas veredas da justiça, da retidão. Nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, ou até mesmo com as injustiças, com as acusações, até mesmo com as ofensas que nós sofremos, porque Deus é o nosso justo juiz, Ele é quem julga a nossa causa, a vingança é dEle. É isso mesmo, a vingança é dEle. Por que a vingança é de Deus? Porque a justiça é dEle e não nossa. Nós não devemos julgar ninguém, não devemos vingar ninguém, nós não devemos agir com maldade, nós devemos simplesmente confiar que Ele está nos guiando pela vereda da justiça, que a nossa justiça vem do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Quantas e quantas vezes, creio eu, que Davi possa ter passado, por momentos assim,
Quantas e quantas vezes ele deve ter passado por situações assim, onde não havia pasto, não havia água, onde não havia direção, onde ele ficou abatido, preocupado. E agora que vai ser com as ovelhas do meu pai? Se eu chegar em casa faltando uma ovelha, eu vou apanhar, que nem um cachorro sem dono, como dizem, né? Vou apanhar pra caramba. Imagine, quem aqui na juventude não passou por uma situação dessa? Medo de chegar em casa e apanhar porque fez alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa. Eu apanhei pra caramba, irmãos. Apanhava muito quando eu era criança, mas muito, muito, muito mesmo. Agradeço a Deus por cada coça que eu levei da minha mãe. Agradeço muito a Deus, porque me fez ser homem, fez ser melhor, me moldou meu caráter, graças a Deus. Mas eu apanhava demais, demais, demais. Eu e meu irmão, a gente apanhava demais. Às vezes a gente saía de casa, ia brincar, ia fazer alguma coisa, a gente acabava aprontando. E aí vinha, né, sempre aquela vizinha, o vizinho, vou contar para sua mãe. Misericórdia. Quando falava, vou contar para sua mãe, as pernas já começavam a tremer, já a brincadeira já não tinha mais sentido nenhum, porque sabia que quando chegasse em casa, o bicho ia pegar. E imagine Davi aqui com as ovelhas do pai dele, aquela responsabilidade de levar, já não era muito querido. A preocupação dele quando faltava pasto, quando faltava água, faltava caminho, quando vinha o bicho tentar pegar as ovelhas, Imagine a preocupação de Davi, quanto ele não clamou a Deus, o quanto ele não pediu a Deus socorro, o quanto ele não entregou a vida dele, buscou a presença de Deus. Imagine o quanto ele não chorou. E nós vemos que Deus sustentou Davi até o final. Nós vemos que Deus sustentou aquele pastor. Não há relato de nenhuma ovelha perdida, muito pelo contrário, né? Ele mesmo fala que o urso veio, o leão veio, mas todos eles foram derrotados. Deus cuida do seu povo. Deus cuida daqueles que declaram que Ele é o seu pastor. Deus cuida daqueles que põem a sua confiança somente nele. Deus cuida daqueles que buscam caminhar, entregando a sua vida 100% nas mãos dele. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero parar por aqui, vamos continuar logo mais, se Deus assim permitir. Mas quero ler mais uma vez com os irmãos o Salmo 23. Vamos ler novamente? Vamos ficar de pé, irmãos, para que a gente possa fazer a leitura? Quero convidar você a ler em voz alta também, para que a gente possa fazer aqui um som uníssono, né? Amém? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Glórias ao nome do Senhor.
Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, ó Deus, a entender a Tua palavra, nos ajuda a viver a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, de uma vez por todas a entender que sem a Tua proteção, sem a Tua mão, sem a Tua direção, sem o Seu cuidado, ó Deus, nós não seremos nada. Sem, ó Deus, entregar a nossa vida 100% nas Tuas mãos, nós não conseguiremos caminhar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós precisamos depender totalmente de Ti, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui, ó Deus, como ovelhas que precisam do cuidado do seu pastor supremo, ovelhas que dependem, ó Deus, do Teu Espírito Santo para nos conduzir, para nos trazer refrigério. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Jesus meu guia é. Glória a Deus. Vamos cantar. Jesus meu guia é, amigo e bom pastor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia, glória a Deus. Tu és o nosso guia, Tu és o nosso bom pastor. A Ti a honra, a glória e todo o louvor. Ao Teu nome, Senhor, seja louvado eternamente. O Teu nome seja glorificado, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido todos os momentos da nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, nossos erros. Perdoa a nossa falta de fé, Senhor. Perdoa, Senhor, quantas vezes nós caminhamos no sentido contrário, Senhor. Traga-nos de volta como ovelha que está perdida, Senhor. E nos abraça, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos como ovelhas que precisam do Teu cuidado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o Deus vivo e todo-poderoso, desde agora e para sempre. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz, que você vá com Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, cumprimente o seu irmão.